Você está aprendendo a programar e ainda não aprendeu a usar os operadores? Vem comigo que eu vou te mostrar. Então, pessoal, tudo bem? Na última aula a gente viu somente o sinal de operação mais, como fazer a concatenação. E nessa aula eu quero ensinar para vocês como usar os operadores com alguns exemplos. Então, hoje a gente vai fazer dois exercícios referente aos operadores para mim explicar para vocês como funciona e depois a gente vai ver também a biblioteca Match. Então, a gente vai entrar aqui no VS Code, tá? Então, a gente vai abrir aqui o nosso VS Code e vamos abrir um arquivo, tá? A primeira atividade que a gente vai estar fazendo vai ser como converter dólar em real, tá? Então, é um exercício bem fácil, bem simples. Então, vamos lá. O nome do arquivo que eu vou colocar vai ser conversão. Conversão.py. Pessoal, o primeiro enunciado, ele pede para que se crie um programa no qual você pergunta para o usuário a quantidade de dólares que ele tem em carteira, e aí depois você também pede a cotação do dólar no momento atual para que possa fazer a conversão e você retornar o valor em reais para o seu usuário, tá bom? E como a gente vai fazer isso, referente ao que a gente viu na última aula? A gente precisa criar uma variável para poder armazenar o valor da quantidade de dólares que ele tem em carteira, que o nosso usuário tem em carteira, tá? Então a gente vai por aqui, dólar, recebe. A gente vai pedir agora a informação para o usuário. Então a gente vai declarar o tipo de variável, no caso do dólar, float. Por que float? Porque como a pessoa ela pode ter números quebrados na sua carteira, então se a gente pôr um int, a pessoa não vai conseguir colocar o valor, às vezes, correto que ela tem na carteira. Então, a gente vai declarar como float, que é um ponto flutuante, e vamos pedir agora com input para a pessoa quantos dólares que ela possui de saldo, tá? Input, quantos dólares possui de saldo. Tá bonitinho? O próximo passo que a gente precisa fazer é informar para o nosso programa, né? Pedir informação para o usuário da cotação do dólar. Então, a gente vai criar uma variável com o nome cotação, recebe. Também a gente vai por float, porque geralmente o dólar ele sempre está quebrado 5,3, 5,4. E aí a gente vai também depois ver a cotação do dólar para poder fazer a conta, tá? Então a gente vai também por float. E vai pedir aqui para o usuário com input, tá? Qual a cotação do dólar? Ou você também pode colocar da moeda, mas a gente vai pôr do dólar porque é específico para dólar e real. Aí, qual é o próximo passo? O próximo passo é criar uma variável para que a gente possa armazenar o valor que vai ser convertido do dólar em real. Então, no caso, a gente vai pegar o valor do dólar, da quantidade de dólar que a pessoa tem, a gente vai pegar o valor da cotação e vai multiplicar. Bem simples. Vai fazer uma multiplicação e vai armazenar esse valor dentro da nova variável que vai armazenar o valor de reais que a pessoa tem, tá? Convertido. Então, a gente pode criar uma variável que chama real. E aí ela vai receber o que ela vai receber? Ela vai receber o valor de dólar que a pessoa tem em carteira vezes a cotação, tá? E aí essa conta que se faz aqui, essa conta que se faz aqui já vai armazenar o seu valor convertido dentro da variável real, tá bom? E aí, como a gente faz agora, a gente faz a impressão para que mostre para o usuário o valor que ele tem em real.
seu saldo em ED, eu posso colocar assim também, para ficar mais bonito. Real, ED, e aí eu coloco aqui. A gente vai colocar aqui a variável que vai estar com o valor corretinho, vai pôr o F também aqui para retornar. E aí a gente vai testar o código agora, tá bom? Vamos rodar. Quantos dólares possui de saldo? Vamos por aqui, 50 dólares. Qual a cotação do dólar? Vamos ver a cotação do dólar. É 4,95. Então a gente vai por lá. 4,95. Seu saldo em real é de 247,5. Tá. Eu quero também mostrar uma coisa para vocês, como fazer a configuração do número para mostrar duas casas decimais depois da vírgula, tá? Depois do ponto, no caso. Que é assim, vou rodar de novo, se a gente colocar um número mais quebrado, vê 50, e aí a cotação, qual a cotação do dólar? Por 4,9596542. E aí vai mostrar várias casas decimais, tá vendo? Depois do ponto. E eu quero mostrar só duas casas decimais. Como a gente faz isso? A gente vai vir aqui dentro da variável, a gente vai colocar dois pontos, ponto, 2.f. 2f, né? Por quê? Perdão, por que 2f? Porque o 2 significa que você quer duas casas decimais depois da vírgula, depois do ponto, no caso, e o f para saber que a variável é float, tá bom? Então, agora a gente vai testar de novo. Seu saldo, 50. Qual a cotação do dólar? 4,9546. E aí, ele vai configurar para duas casas decimais. E aí, fica certinho desse jeito. Agora, a gente vai para o próximo exercício. O próximo exercício vai ser para calcular o desconto de uma peça de roupa ou de algum produto, tá? Esse enunciado pede-se para que crie um programa no qual você vai pedir o preço do produto para o usuário, que ele informe também. A gente vai usar um input para pedir informação e também que ele informe a porcentagem de desconto que ele ganhou naquela peça de roupa, tá? Então, e também no final que ele informe o preço final a ser pago. Como a gente vai fazer isso? De primeiro momento, a gente precisa fazer da mesma forma do exercício anterior. Vamos criar uma variável para poder armazenar o valor da peça ou do produto do usuário, tá? Que o usuário está informando. Vamos usar uma camiseta como exemplo. Fica mais usual, que a gente já conhece. Então, a gente vai usar o valor, uma variável com nome valor. E aí, a gente vai pedir para o usuário que ele informe o valor da camiseta. Antes da gente pedir para o usuário que ele informe o valor da camiseta, a gente precisa pensar. Geralmente, quando a gente vai numa loja, tem a possibilidade de uma peça de roupa, no caso, custar R$ 49,90. Tá? Então, a gente também vai utilizar o float aqui na declaração da variável, porque se a gente usar um int e se for uma peça com um número quebrado, né, ali, 49,5, 48, alguma coisa, e aí vai dar erro. Dentro aqui do input, a gente vai pedir para o usuário qual o valor da camiseta. Ou da peça, melhor, né? Valor da peça. Aí, depois a gente vai criar uma outra variável com o nome desconto, para que o usuário também informe o desconto que ele ganhou naquela peça. Aí a gente vai por uma variável com o nome desconto, tá? Para quê?
para que o usuário também informe o desconto que ele ganhou naquela peça de roupa. Desconto, recebe. Aqui fica uma dúvida. A gente vai usar int ou float? Geralmente, ninguém dá desconto quebrado, tipo 15,5% de desconto. Geralmente é 10%, 15, 20%, nunca é quebrado. Então a gente pode utilizar o int, não tem problema, tá? Int, aí a gente pede para o usuário, input, qual o valor, qual a porcentagem de desconto. Tá? Depois da gente pedir as informações para o usuário, a gente precisa fazer a continha que vai estar calculando o desconto. E aí, nisso que ele vai calcular o desconto, aí a gente vai pegar o desconto, na verdade, o valor menos o desconto, e aí a gente vai guardar em uma outra variável e informar esse valor que vai ser pago para o usuário, tá? Então, a gente vai criar uma variável para poder armazenar, nesse caso, o valor do desconto que ele vai receber, tá? A gente vai criar também agora uma variável com o nome desconto calculado, tá? Desconto calculado. Recebe, ele vai receber. Vamos pensar. A porcentagem, ela é, no caso, vou fazer aqui embaixo um comentado para vocês verem. Uma porcentagem, assim, vamos um exemplo. Se você tem 100%, uma porcentagem vai de 0 a 100%. Você tem 10% de desconto em cima do 100%. Vai ser o quê? Vai ser 0,10, né? Então, como a gente vai fazer esse cálculo? A gente vai precisar multiplicar e depois dividir por 100 para que a gente tenha o valor correto do desconto. Então, a gente vai por aqui, entre parênteses, o valor multiplicado pelo desconto, que está em porcentagem, tá? E depois, como o nosso usuário vai dar o desconto em porcentagem, por isso que a gente multiplica e depois a gente divide por 100. Por quê? Como para que ele fique 0,10 para poder fazer o cálculo de acordo com o valor, tá bom? De acordo com aquele valor. E aí, depois, o que a gente faz? Depois, a gente vai criar uma nova variável que vai armazenar o valor atualizado, tá? Um novo valor. E aí, a gente vai fazer o valor menos o desconto calculado, que está armazenado aqui, ó, dentro dessa variável. E aí, a gente vai printar para o usuário o valor correto. Então, vamos lá. Novo, vamos criar uma variável. Novo valor recebe valor, que é o valor que o usuário informou, menos desconto calculado. E aí, agora já está certinho já. O valor calculado com desconto que o usuário nos informou já está dentro desse novo valor, dessa variável novo valor. A gente agora só vai mostrar para o usuário. Print. E aí a gente põe aqui o valor a pagar é, põe 2 pontos, e aí a gente vai colocar aqui a variável novo valor. E aí a gente também pode fazer a configuração para dois números decimais depois da vírgula. Vamos rodar, ver se está funcionando. Qual o valor da peça? 50. Qual a porcentagem de desconto? Por 10. O valor a pagar é 45. E no fato, deu certo então o desconto. Vamos calcular aqui para vocês verem. Se eu pegar 50 e menos 10%, ele dá R$ 5 de desconto, que é igual a 45 o valor final a pagar.
que é o valor que deu aqui. Então, nessa parte aqui do código, que é desconto calculado, recebe valor multiplicado por desconto dividido por 100, ele está fazendo o cálculo desses R$ 5 de desconto que vai receber no valor dessa compra, tá? E aí aqui ele está pegando o valor cheio e fazendo desconto. E aí aqui mostrando para o nosso usuário, tá bom? Se vocês quiserem mais exercícios utilizando outros operadores, como divisão de módulo, como potenciação, aí vocês me falam, tá? Pessoal, então vou deixar um desafio para vocês aqui, tá? Que é uma atividade que pede para que se crie um programa que vai transformar graus Celsius em Fahrenheit. Vocês vão fazer da mesma forma, não é nada diferente do que a gente estava fazendo até agora. Eu deixei a fórmula aí para vocês também, tá? E eu vou deixar a resolução dessa atividade lá no meu Instagram, que o nome tá Tec Pegorim. Vou deixar também aqui na descrição. Então, quem tiver interesse de ver, saber se acertou, se tá funcionando certinho o código, pode ir lá no meu Instagram que vai estar a resolução lá. Eu vou deixar também aqui na descrição. E também eu deixei a fórmula para ajudar vocês fazerem a conversão. Então, um beijo, até a próxima aula e tchau!